estudantes da terceira série do ensino médio! Neste vídeo, vamos falar sobre os filósofos Nietzsche, Freud e a sua relação com Arthur Schopenhauer. Vamos lá? Começando aqui com algumas questões para a nossa reflexão. O que podemos compreender como vontade? Em que medida a vontade te determina a agir como você age? Para você, agir conforme a vontade está mais relacionada à liberdade ou a certo aprisionamento? Este tema é um tema bastante recorrente entre esses dois filósofos aqui. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e Nietzsche, um filósofo bastante enigmático e interessante dentro da história da filosofia. Um dos pontos em comum entre a filosofia de Nietzsche e a psicanálise de Freud é a ideia de que a consciência surge a partir daquilo que é inconsciente e irracional. Daí dois conceitos bastante próximos entre eles. A ideia de vontade de potência, atrelada ao Nietzsche, e a ideia de id, esse inconsciente, as pulsões inconscientes do Freud. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Vontade de potência para o Nietzsche significa a principal força motriz do ser humano, aquilo que impulsiona o ser humano, enquanto id para o Freud é o polo pulsional da personalidade humana, uma espécie de reservatório primitivo de energias psíquicas. Então, são conceitos bastante similares. E analisando melhor esses conceitos, nós chegamos também à concepção de vontade de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Aqui está. Então, Arthur Schopenhauer é um filósofo alemão do século XIX que considerava a dor e o tédio como condições inerentes à vida humana. Ele é um exemplo de filósofo pessimista, tá? Então, a única verdade a gente encontra é mesmo na dor e no tédio. Inspira muitos filósofos, mas especialmente o pensamento de Nietzsche. E o conceito de vontade de Schopenhauer, que ele vai expressar num livro importante chamado O Mundo como Vontade, como Representação, acaba influenciando o próprio conceito de vontade de potência do Nietzsche. Na obra O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer defende que a essência de tudo que existe é a vontade. A vontade, para Schopenhauer, é uma força cega, irracional e inconsciente que se manifesta no nosso corpo. Olha aí, então, como está atrelado ao próprio conceito de id do Freud. Essa força motriz, essa força que nos impulsiona de certa forma e que também é inconsciente, certo? Nós não temos acesso a ela. Aquilo que Nietzsche chama de vontade de potência, influenciado por Schopenhauer, nos trabalhos de Freud é definido como o id. Trata-se dos vários impulsos que lutam entre si para serem satisfeitos. Esses impulsos são originados em nosso organismo ou em nosso aparelho psíquico e têm como finalidade a satisfação do prazer. Um termo importante dentro da psicanálise do Freud é justamente o que ele vai chamar de princípio de prazer. Caso você queira entender melhor esse conceito, você pode, inclusive, apontar o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Essa frase aqui do Schopenhauer resume toda essa relação entre ele, Nietzsche e Freud. Ele diz o seguinte: sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje um mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. Quando ele afirma isso, ele está dizendo então que essa vontade, esse impulso é insaciável. Por mais que você alimente isso, ele sempre retorna, sempre vem à tona e pode até representar uma grande ameaça. Então, esses filósofos, o Nietzsche e o Freud, vão se basear aqui nessa ideia justamente para criar as suas principais teorias e concepções a respeito do ser humano. Neste vídeo,
nós falamos sobre Nietzsche, Freud e Arthur Schopenhauer. Espero que vocês tenham gostado e até breve!